Olá, olá meninas, que gostoso a gente retomando aqui o nosso papo de sofá, né? A temporada 2024, estamos em março de 2024, retomando o nosso papo de sofá, super gostoso, essa conversa aqui descontraída, porém séria, né? Porque seriedade não tem nada, não precisa ser de cara feia, né? É, a gente pode muito bem falar sério, de uma maneira descontraída. Aliás, é até melhor que seja assim, né? A gente falando sério de uma maneira mais descontraída, porque tem assuntos que são mais densos mesmo, e a gente vai trazendo uma leveza. Então, é sobre isso o papo de sofá. Antes de falar, então, do tema que a gente vai trazer hoje para reinaugurar, né, a nossa, a nossa série. Vou então me apresentar aqui, depois, e aí vocês se apresentam também brevemente, né? Para quem estiver chegando agora no nosso sofá, eu sou a Patrícia Freitas, da Luminari Terapia e Educação. Eu sou manoterapeuta parceira do Espaço Humanidade, né? Nós somos nós três, aliás, e também sou psicanalista espiritualista, sou facilitadora de Círculo da Vida, faço leitura de mapa de Odum e trago aí os 32 anos de educação, né, para dentro da Luminari também, com programas educacionais, mas que eu intitulo Educação da Nova Era, que é a educação na qual eu acredito que considera o ser incluindo todas as suas dimensões, né? Eu vivi 32 anos na educação, desses 32, muitos deles, né, os últimos, sobretudo, os últimos, mas quase que o tempo todo, né, mas principalmente isso se acentuou nos últimos anos de educação, eu sempre tinha a sensação que estava faltando alguma coisa, né, que eu podia ajudar mais, né, eu poderia facilitar mais o processo das pessoas e eu enxergava a dor, eu sentia a dor das pessoas, mas eu não tinha ferramenta para tratar. Minha única ferramenta era o processo mental, era um processo emocional ali de acolhimento de alguma forma, né? Mas eu não tinha ferramenta para tratar, né, espiritualmente e energeticamente. E eu não eu fiquei muito tempo ali, né, sem perceber o quanto que era sobre isso, né? Então, hoje que eu posso oferecer essa ferramenta, né? Eu estou no melhor dos mundos, porque eu tenho eu trago aí essa veia educacional, né? E é onde a gente identifica muita coisa que precisa ser tratada, né? Ali nos workshops, nos cursos, enfim. Então, eu não fico ali, eu não morro na praia, né? Porque se alguém que está participando dos meus programas educacionais identificar ali que tem uma questão, que tem uma dor, né? Um bloco energético que precisa ser tratado, ou algum ponto cego que precisa ser iluminado, então eu posso encaminhar essa pessoa para as outras ferramentas que eu tenho. Então, esse é o melhor dos mundos para mim. E eu não quero outra vida. Quer dizer, quero, né? Quero fazer cada vez mais coisas, né? Mais projetos, né? Enfim. É isso, meninos. Bom, vamos lá, sou Paula Dodson, humanoterapeuta, parceira do Espaço Humanidade também, assim como Mana Pati, e Mana Carol, psicanalista e espiritualista também facilito Círculo da Vida e também faço leitura de mapa de Odum, que aliás é uma ferramenta riquíssima que comecei o aprendizado lá na psicanálise e espiritualidade, lindamente, né? A Márcia Marins trouxe aí para dentro dos nossos corações, o mapa de Odu, a odologia, e Manapati seguiu fazendo aí, se especializando, então eu peguei essa vertente também, que é o que traz muita lucidez, né, para o nosso caminho, não só do nosso caminho com frequência, mas do entendimento, né, da perspectiva que abre na nossa cabeça quando a gente entende a função do positivo e do negativo e que a gente vai transitar por isso, né, por essas polaridades, e quanto menos a gente condena, mais a gente consegue viver uma vida num fluxo mais saudável, né, num fluxo menos denso, eu diria. Não que a gente não tenha problemas, vai ter, né, a dor vai ter, mas não precisa se afundar no sofrimento, né, acho que isso foi o maior aprendizado aí, o meu aprendizado com a audiologia, e eu sigo esparramando essa semente aí, transbordando essa semente da audiologia, né, entre os meus assistidos. Eu sou da Transbords, né, que é Overflow Healing Awareness,
E, e é isso, então, estamos aqui como parceiras de jornada e de vida, cada uma aí, espalhando as sementes da forma que cabe, né? Mana parte da educação, e a gente do outro lado do mundo, cada uma. Eu sou brasileira, mas moro fora há algum tempo, e estou aqui contribuindo desse lado de cá. E é com você, Mana. Eu sou a Carol Miyazaki, e também humanoterapeuta parceira, como as meninas falaram, e também são psicanalista espiritualista, facilitadora do Círculo da Vida. Trabalho também com outras técnicas ancestrais e de cura. E agora estou fazendo formação como aromaterapeuta para trabalhar também do físico para o espiritual. Para mim faz muito sentido trabalhar do espiritual para o físico, mas sentia que precisava fazer algum outro movimento do físico para o espiritual. E que foi que eu estava até encaixando esses dias, que foi o que me trouxe para a terapia, porque eu trabalhei como cuidadora de idosos em hospitais, trabalhei com a estética, mas também também com terapias corporais, fui para Tailândia, que me encaixou mais no mundo energético e espiritual, porque as terapias de lá, assim como o shiatsu japonês, trabalha com as linhas energéticas, com os processos bloqueados no corpo. Então, foi o que me trouxe até aqui. E eu tenho refletido muito sobre esse assunto, sobre fazer essa via de mão dupla, né? Que para mim faz muito sentido. E, e aí eu queria dizer também que eu moro no exterior, assim como a Mana Paula, que está nos Estados Unidos, e a gente tem um projeto juntas, que é o podcast lá no exterior, que a gente fala sobre assuntos que permeiam as dificuldades, as questões, de quem mora fora, porque a gente sabe como que é morar fora. Então a gente criou esse podcast para ajudar as pessoas a se reconhecerem, a se perceberem, com um olhar terapêutico, com um olhar expandido. E essa é uma coisa muito boa que a gente faz juntos, em conjunto, além do nosso papo de sofá que estreia hoje, minha gente. Então, senta no sofá, pega a coberta ou o ventilador, não sei onde você está, ou liga o ar-condicionado e vem com a gente para o nosso papo de hoje. Muito legal, né? É muito bacana que a gente tem em comum, né, toda essa sustentação, né, esse alicerce do humanoterapeuta e da psicanálise e espiritualidade do Círculo da Vida, né? A gente tem esse alicerce e aí a gente foi trazendo aí as nossas especificidades de acordo com aquilo que a gente viveu antes, porque é isso, né? Tudo que a gente viveu estava nos preparando para esse momento, né? Então, tudo que a gente aprendeu, toda a nosso histórico, né? Tudo que a gente viveu, a gente traz hoje como aprendizado mesmo, né? Seja nas nossas relações, seja profissionalmente falando, dentro das nossas famílias, né? As nossas histórias de vida, né? As nossas dores, então tudo, os nossos amores, então tudo que a gente viveu estava nos preparando para esse momento e continuamos nos desenvolvendo, continuamos vivendo e, sobretudo, né, que é o que faz toda a diferença agora em relação ao antes e depois, né? Hoje a gente tem a ferramenta aí na mão para tratar as nossas dores e as nossas feridas, né? Então, cada vez que a gente vai tratando, quanto mais a gente se trata, melhor ferramenta nós somos, né, para cumprir a nossa missão na Terra, né? Então, quanto mais a gente cuida da gente, né, nós nos tornamos uma ferramenta cada vez melhor para facilitar o processo de conexão do outro, né, de conexão com o divino que habita em cada um de nós, né, para estimular o outro a entrar em contato com as suas dores, que não é algo fácil, mas depois que a gente entra por esse caminho de tratamento e de ganho de consciência, a gente não quer voltar mais, porque, né, a verdade liberta, né, e o amor cura, então é maravilhoso, assim. Então é bem bacana de ver, né, na hora que a gente foi se apresentando aqui, nós temos eixos em comum, né, aí, o humanoterapeuta e psicanálise, espiritualidade, círculo da vida, e aí a gente vai, né, se
se espalhando aí, espalhando os nossos tentáculos, né, por essas especificidades que vão tornando a gente única, né? Então, somos iguais, somos uno, né? Somos uma unidade, mas dentro dessa humanidade, né, cada ser é único, cada ser tem a sua essência, né? E é muito é muito gostoso, né? É muito bonito a gente ter um espaço, né? A gente viver num tempo em que a gente pode manifestar a nossa espiritualidade, né? E viver disso, e viver satisfatoriamente disso, né? De maneira livre e segura, né? Então, estamos num tempo muito feliz, apesar de tudo, apesar dos desafios, né? Olhando para trás, assim, na humanidade, já vivemos tempos bem complicados, né? Então, hoje a gente pode, inclusive, cuidar da gente, né? Fazer todo um trabalho de autoconexão, né, com a gente, com conexão com as nossas partes, com a nossa essência, com esse divino que habita em nós, com a nossa energia feminina, a nossa energia masculina, né? As cargas energéticas masculina e feminina que habitam em nós e o nosso propósito de vida e tudo mais. E aí a gente já está falando do nosso tema de hoje, né? Que o relacionamento afetivo íntimo com a gente, né? Então, como que o seu relacionamento afetivo íntimo impacta ou afeta o seu relacionamento com o outro, né? Esse é o nosso tema de hoje. E, e aí a primeira crença, né, que a gente precisa desconstruir aqui, né, é de que nós somos uma metade que encontra outra metade, né? Acho que tem alguns aspectos aí que a gente precisa desconstruir, né, para a gente poder falar em relacionamento afetivo íntimo, né, porque a gente não se relaciona com o outro enquanto a gente não se relaciona com a gente. Se a gente não se relaciona com a gente, se a gente não se conhece profundamente, não se acolhe, não se apoia, não se dá a sustentação, a gente pode até estar dentro de um relacionamento afetivo íntimo, mas ele é qualquer outra coisa, menos um relacionamento afetivo íntimo. Ele vai ser outra coisa, né? Ele vai ser uma relação em que um se apoia no outro, então, no final das contas, vai acabar sendo uma relação de dependência, né? Uma relação de simbiose, né? Então, vai ser qualquer outra coisa, mas parecida com relacionamento afetivo íntimo, né? Porque o relacionamento afetivo íntimo com o outro pressupõe um relacionamento com a gente mesmo. Faz sentido para vocês, meninas, isso tudo? Total, total. Você foi falando aí, né? Você foi falando, pegou um gancho aí dessa humanidade, né? Que já tivemos diferentes. Eu diria que a gente já teve diferentes graus de dores, né? De aflições e de sofrimento, né? Dentro dessa célula chamada humanidade. E eu acho que à medida que a gente vai vivendo, né, que foi vivendo lá atrás, né, as dores, amores e horrores, né, de lá atrás, e a humanidade foi progredindo, né, foi vivendo e foi eu costumo falar que a gente vai dando o F5, né? Que a gente vai atualizando a cada grupo aí que vem e a gente tem algumas dores, aí a gente soluciona algumas, trabalha com outras e vivencia na prática, experiencia as dores, né? Se a gente olhar para trás, né? Cada fase aí da humanidade vivenciou certas dores e a gente está meio que parece que é tudo tão diferente, parece que a minha dor é diferente da sua, que é diferente da outra, mas no fundo, quando a gente vai lá na primeira informação que gerou aquela dor, né, pode vir até de lugares diferentes, mas a informação, né, dessa unidade é a mesma, né? É, só vai mudando de nome, vão mudando as pessoas, vão mudando a forma da gente viver em sociedade, mas, né, as dores, elas são quase que as mesmas, assim. E eu arrisco dizer que às vezes a gente acha que se conhece, né? A gente acredita que a gente se conhece, mas né, eu posso falar por mim que lá atrás eu achava que eu me conhecia como não me conheço essa aqui, né? Mas era uma pessoa totalmente para fora, né? Acho que pessoas vão ver
esse podcast, eles, né, se você vai se identificando aqui, né? A gente sempre traz coisas para que as pessoas vão se identificando, né? Porque às vezes a gente acredita que a gente se conhece porque a gente está com a gente 24 horas, né? Mas às vezes a gente está com a gente 24 horas olhando para fora, né? Então, não lidando com as emoções, e acho que o maior sinal de que a gente não se conhece são aqueles relacionamentos que vêm para a gente ou que não vêm e a forma como a gente lida com aquilo, né? É um padrão, né? Sempre tem um padrão, sempre tem um mesmo formato, né, de relacionamento que culmina nos mesmos resultados, né? E aí isso vai mostrando para a gente o quanto a gente ainda não está olhando para a gente está olhando para fora, porque a gente sai desses relacionamentos dizendo fulano me tratou assim, fulano me tratou assado. Hoje, especificamente, eu atendi uma pessoa que falei, nossa, tá muito conectado com o papo que eu vou ter com as meninas daqui a pouco, que é uma pessoa que teve um relacionamento afetivo íntimo há alguns anos, se doou demais para esse relacionamento, ganhou em troca a indiferença, o desvalor, a desvalorização do outro, né? Ela usou uma expressão assim de que o outro não estava nem aí, né? Com tudo que ela estava doando ali, e ela estava ali presa naquela dor da raiva, né? Como assim o outro fez isso comigo? Né? Que pessoa ruim. Na verdade, ele só estava ali mostrando, né? Cumprindo uma função, mostrando para ela o tanto de desvalor que ela estava dentro, né? Que ela estava gerando ali para ela, porque ela estava doando tudo para o outro e nem olhando para ela, né? Em algum momento para ver se aquilo estava fazendo falta para ela ou, né? Se retirar daquela relação, né? Então a gente acredita que a gente dá o nosso melhor e que o outro precisa corresponder com aquele melhor. Só que às vezes a gente não está dando o nosso melhor, às vezes a gente está dando para receber, né? E aí o relacionamento fora vem mostrar para a gente o quanto a gente está fazendo, já está fazendo aquilo com a gente, né? Desvalorizando, desmerecendo, né? Então, os relacionamentos externos, ele diz muito sobre a gente, né? E aí cumprindo uma função de mostrar para a gente como que a gente está por dentro, né? Fazendo a gente vir para dentro, porque aí dói, né, gente? Muito, bastante. E essa história que a Mana tá contando é uma história da minha vida. Não era eu, mas é a história igualzinha da minha vida. Por Me isso que eu doeu. falo, só muda a realidade, né? Só muda os tempos e a história Exatamente. Foi isso que eu pensei na hora que Carol falou agora, né? Eu falei, justamente, né? As dores são as mesmas, né? As dores são as mesmas, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. E o meu foi um término também, e foi quando eu precisei olhar para dentro. A gente acaba conseguindo perceber hoje e querendo falar para vocês que até na dor, e principalmente na dor, existe muito aprendizado. Então, é um convite sempre para a gente poder olhar onde tem que olhar, porque às vezes a gente negligencia, não quer olhar, deixa. E aí acontece como aconteceu, né, comigo e com a cliente da Mana Paula, um término para ela poder olhar para essa dor, para ela, e aí a gente acaba olhando para o outro, mas não percebe que é um convite para a gente olhar para nós mesmos. Tem um livro que eu li que o escritor fala assim, que os relacionamentos são a maior escola pra gente, e eu concordo totalmente. Só que a gente não presta atenção, né? Então, que aqui fica um convite para você prestar atenção, até começar a prestar, né? Um convite para você prestar atenção que o que está acontecendo fora, não só no seu relacionamento com o teu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, mas com as pessoas do trabalho. Todo mundo é um espelho para nos dizer aquilo que tem precisado de mais amor, de mais acolhimento, de mais lucidez e ganho de consciência, né? Exatamente. Muito legal tudo que vocês trouxeram aí. Eu queria voltar um pouquinho, né, nisso que Paula trouxe sobre, sobre as dores, né, da humanidade, as dores que a gente vem, com as quais a gente vem lidando e vem elaborando. Para quem não está muito familiarizado, né, com a nossa linguagem, porque quando a gente fala dores da humanidade, né, a gente já sabe do que a gente está falando, né?
Mas para quem não está assistindo esse podcast pela primeira vez, enfim, não conhece muito bem o nosso trabalho, acho que vale a pena dizer, né, que a gente está falando das dores da humanidade, porque, vamos lá, eu vou para um lugar bem remoto, mas só para deixar bem explícita, assim, essa questão da dor, né? Quando o homem surge na face da Terra, não tem absolutamente, ele não tem nada, ele não tem casa, ele não tem carro, ele não tem celular, ele não tem nada, né? Então, ele precisa caçar a comida dele, e ele não tem técnicas não tem um tutorial no YouTube, né, dizendo como se caça, né? Não tem um tutorial dizendo como, é, como se proteger, né, do seu predador. Então, percebe que o homem, a gente brinca, mas fala sério, né? Então, o homem, assim que ele põe os pés aqui na Terra, né, naquela condição absolutamente inóspita que a Terra oferecia naquele momento, e não por acaso, porque justamente a nossa vida na Terra é esse exercício da gente desenvolver as nossas competências hominais, né? Então, o nosso raciocínio e tudo mais que vem junto com ele, que é particular do homem, né? A gente está aqui na Terra para desenvolver tudo isso. Então, lá atrás, né, a partir do momento que o homem põe os pés aqui na Terra, ele vive todo esse processo, né, de ter que ir atrás da comida, né? A comida, lá naquela época, tinha quatro patas e essas quatro patas corriam, entende? Não queria ser presa, né? Então o homem tinha que correr atrás da sua comida, a comida não era abundante como é hoje, que a gente vai ao supermercado, né? Ele não tinha abrigo, né? Então o homem não entendia o que, que era um trovão, não entendia, né? Então o homem foi tendo que viver e sacar tudo isso. Né? Foi tendo que desenvolver ali toda uma inteligência, estratégia, enfim, para poder a linguagem, né? Tudo isso foi tendo que desenvolver. Então, imagina o nível de insegurança desse homem, né? Porque além dele ter que caçar a própria comida, ele também era caçado, né? A coisa melhorou um pouquinho depois que foi descoberto o fogo, mas até então, antes era muito. Então, lógico que eu fui, ó, não exagerei, fui lá num tempo, não exagerei meio de propósito, né? Fui num tempo lá atrás para a gente perceber que não são dores geradas pela modernidade, né? Porque agora que tem isso ou tem aquilo, aí a gente tem essa dor. Não, é desde sempre, né? Então, por que que eu fui lá atrás mesmo, né? Buscar essa dor? Para a gente poder perceber, ver com clareza o quanto que a vida na Terra é sobre a gente lidar com adversidades. Porque é assim que a gente desenvolve a nossa musculatura. É assim que a gente desenvolve as nossas inteligências, os nossos talentos, as nossas habilidades. É assim. Então, vai ter desafio na vida na Terra? Claro que vai, é lei das polaridades. Tem positivo e negativo. Né? O negativo é gostoso? Claro que não, mas ser gostosa não é a função do negativo. Essa é a função do positivo. A função do negativo é nos incomodar para a gente poder buscar respostas, usando as nossas inteligências e todos os recursos que a gente tiver à disposição. Então, lá atrás, esse homem tinha muito menos recursos, em vários sentidos, tanto internos quanto externos. Né? E depois vou dar um salto aí, né? Mas nem tanto, porque o que vem? Vem as guerras, né? Vem processos coletivos como o Holocausto, como a escravidão, como entende vários processos coletivos nos quais homens mataram e morreram, né? Mataram por medo de serem mortos, mataram por intolerância mesmo, por ódio mesmo, né? Então aí a gente já vai percebendo que tem uma questão ligada a essa evolução, a esse progresso mental e emocional que a gente vem fazendo, né? Inteligência emocional ainda não é uma realidade para a maioria de nós. Então a gente ainda está nesse processo, né? Então matamos e morremos, né? Deixamos os nossos afetos, sofremos porque pessoas que a gente amava, os nossos afetos foram embora, né? Ou então a gente que teve que ir embora, né? Então esse é o processo da humanidade. Entende? Então, medo, insegurança, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, culpa, tá tudo aí.
tá tudo aí na base das dores da humanidade. E hoje a gente já sabe que a gente não precisa nem viver mais isso, que isso vibra dentro da gente. Então, uma situação que a gente vive, que a gente interpreta como um abandono, já é suficiente para essa dor do abandono doer dentro da gente. E é isso aí que a gente vem, né, tratando desde então. E hoje vivemos num tempo, né, muito favorável, que nos permite ter ferramentas para tratar essas dores e, portanto, acelerar, né, nosso processo evolutivo. Fantástico isso que você trouxe. Eu vou ter que pegar um gancho aí para dizer que você trouxe, né, o homem lá nos primórdios, né, que o primeiro homem lá atrás criado, ele tinha que caçar, ele tinha que sobreviver, né? Tinha fome, ele tinha que caçar, né? Como estava de noite, ele que era o caçado, e aí ele tinha que achar um abrigo para esconder essa insegurança. Eu diria que aí também começa o relacionamento dele com o externo, né? O relacionamento dele com a natureza. E a natureza estava ali para ajudá-lo a espelhar, né? Porque quando a natureza tem todas as informações, né? O que está fora é como que está dentro. Essa também é uma lei da correspondência, né? A gente está falando de hermetismo, mas só abrindo um parênteses, a gente está falando das leis herméticas, né? Que é uma filosofia, é, não é uma religião, é uma filosofia. É, e a natureza estava ali o tempo todo para ele, servindo de espelho para ele, né? Porque se você ele foi o homem lá atrás, ele foi obrigado a aprender a fazer a leitura dessa natureza para ele aprender a sobreviver, né? Entendendo que tinha tempo para ele plantar, tinha tempo para ele colher, e se ele não respeitasse esse tempo, ele morria de fome, às vezes, né? Então, a natureza estava sempre ali servindo de espelho, né? As espécies das árvores, das sementes, dos frutos, enfim, estava tudo ali servindo de modelo. Nenhuma espécie de planta, até não sou especialista, mas até onde eu entendo, ela não deixa de ser ela uma bananeira não vai deixar olhar para um tomate e vai falar, eu vou ser tomate agora, e deixa de ser banana e vai virar tomate, né? Como a gente faz às vezes. A gente tem uma personalidade, aí a gente encontra um par, ou encontra uma turma, encontra amigos, e aí a gente meio que quer desintegrar da nossa personalidade para ser algo que a gente não é para agradar o outro, né? A natureza não faz isso, né? Para agradar o outro. Não, ela vem pronta, né, com a essência dela, cada uma, né, com a sua essência ali, mostrando para a gente que é possível conviver junto, mas sem se desconfigurar para se configurar numa outra coisa que não é, né? E todas com a sua função e importância dentro desse ambiente chamado natureza, né? Muito Cada legal. uma Cada uma vem fiel ao que é, né? E é isso que a gente está aprendendo, e a gente pode aprender muito isso nos relacionamentos. A gente a ser fiel a nós mesmos, né? Que como no meu caso, e o caso da sua cliente, mostrava a infidelidade dela, né? Dava, 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 mas tava cobrando aquilo que não fazia para sempre. Que é uma história. Fazia, fazia, Sim. fazia, no medo de ser abandonada, na dependência, ao invés de valorizar. Então, a natureza mostra muito isso, o shintoísmo fala muito isso, eles veem Deus em tudo. Por isso, quando a gente se aproxima de um templo shinto, não tem uma forma, tem um espelho para a gente olhar que o divino está dentro de cada um de nós, porque ele reflete a própria imagem. E eles falam que o divino está em tudo, por isso que tem Deus do rio, Deus da pedra, Deus da árvore, Deus de tudo, porque eles veem o divino em tudo. E aí o shintoísmo nos mostra que a gente é divino da forma que a gente é. Por isso que tem um espelho para refletir a nossa própria imagem. Então sempre é muito bonito que a gente vai se aproximando, daí tem o altar aberto, com o espelho redondo. A gente podia deixar até aqui a imagem depois do negócio para vocês verem. Que lindo, que lindo. Muito bacana tudo isso. E aí, é claro que toda essa constituição, né, do ser humano vai influenciar nas nossas relações, né? Aí a Paula já fez esse link com a relação com a natureza, a relação com o meio, né? E a relação com o meio, ela tem influência da relação interna, né? Da relação da gente com a gente mesmo e vice-versa, né? Então, para a gente afunilar um pouquinho aqui no nosso tema,
eu acho que a primeira coisa que é importante a gente. Primeira não, né? Que a gente já falou tantas coisas, não dá mais para ser a primeira. Mas uma questão, né, que eu acho que é bem interessante a gente olhar por que que a gente está aqui falando, né, sobre relacionamento afetivo íntimo? Primeiro porque acho que eu posso dizer aqui em nosso nome, né, que é uma das questões que mais aparecem no nosso consultório para a gente tratar. Pessoas que chegam com questões ligadas a relacionamento afetivo íntimo, né? Então, é interessante perceber que existe um padrão, que foi o que Paula falou um pouco antes, né? Então, como é que eu sei que eu estou com um problema nessa área? Observe o seu padrão, porque podem ter sido pessoas diferentes, mas se você perceber a essência do relacionamento, é a mesma. Ah, sempre a pessoa não me respeita, sempre eu sou traída, sempre a pessoa mente para mim, sempre quando está chegando ali no altar a pessoa desiste. Então, qual é o padrão? Né? Qual é o padrão dessa dor ligada ali ao relacionamento afetivo íntimo, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente olhar. A outra coisa que eu trouxe aqui é não, acho que eu não vou trazer outra coisa. Vamos trinchar uma coisa por vez, né? Que daí acho que fica mais legal, né? Então, né, olhar para esse padrão. E aí, quando a gente olha para o padrão, e a gente identifica que tem uma dor, né? Não dá para a gente ir lá e falar do outro, né? Que o outro fez isso comigo, o outro mentiu para mim, que nenhum homem presta. Todas as mulheres são umas folgadas e vagabundas que não querem saber de nada, não querem saber de relacionamento sério. Homem também não. Não dá mais, né? Quando a gente expande a nossa consciência, a gente chega nesse lugar, né, de assumir a nossa responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade. Até porque a gente não tem controle sobre o outro, o que o outro pensa, o que o outro sente. A gente não tem controle. Então é inútil ficar falando, né, apontando o dedo para o outro, julgando o outro, tentando controlar o outro, condenando o outro. É inútil esse lugar, porque a gente não tem a menor autonomia para mexer no outro. A gente só tem autonomia para lidar com a gente. Então, qual é a nossa parte nessa história toda? Né? Se eu tive dois, três, um que seja relacionamentos e vivi esse padrão, então o que em mim tem a ver com isso? Com É um certeza. bom, é um bom pontapé inicial aí? Com certeza. E aí a gente sai do lugar de achar assim, porque tem pessoas que falam, eu tenho o dedo podre e acredita que é uma sina, vai para um lugar ilusório, equivocado, né? Sou curva de rio e acha que, tipo, tem que viver isso, sendo que não, você está vivendo porque é um padrão, é alguma coisa que se repetiu que começou lá atrás, que não foi olhado ainda, por isso que se repete, né? A gente tem que dizer que o padrão, ele é algo que se repete para a gente poder elaborar. Então, enquanto a gente não elabora, ele vai se repetir para a gente poder aprender. E aí a gente pode fazer essa observação, né? Dos relacionamentos. Nossa, até esses dias atrás eu fiz um círculo que uma mulher trouxe essa questão do relacionamento e ela falou: por que sempre quando fica sério o relacionamento acaba? O negócio começa a dar um negócio, o cara vai embora. Por quê? Porque tinha muita entrega ali, porque tinha uma dor ali de ser abandonada. Então ela começava a cobrar demais o outro energeticamente, o outro sentia aquilo, rapava fora. E aí era sempre o padrão da vida dela, ela estava já no terceiro casamento. Então, e isso não somente dos casamentos, os relacionamentos que ela tinha. Começava o namoro, dava certo, e aí pegava e não vingava, o cara ia embora. Alguma coisa acontecia. Então aí a gente sai do lugar, que é o que a Mana Paula, a Mana Paty começou a falar, né? De apontar o dedo e achar, o cara não presta, o que não sei o quê. A gente sai desse lugar para olhar para si e falar o que tem aqui dentro que está fazendo com que isso se repita na minha história, na minha vida. Que assim, refletindo, é tão difícil a gente administrar uma emoção nossa, quem dirá que a gente tenha o poder de administrar o do outro? Não, né? É, Então, é olhar eu para penso si, né? que é justamente por isso que a gente, em algum momento, vou falar de mim, porque também
né? Eu entrei para esse processo de, tratamentos energéticos espirituais, de psicanálise, de autoconhecimento, justamente por uma dor do afetivo íntimo também, né? Eu acho que muita gente já teve uma desilusão amorosa aí, né? E a gente, como a gente não tem uma predisposição de olhar para dentro, se sentir e lidar com as nossas emoções, fica tudo muito pesado quando a gente está em dor, em sofrimento, fica tudo muito pesado. Então, qual é a nossa tendência? Qual é a tendência, né, do ser humano, dessa humanidade? É jogar no outro. Não, porque o outro fez isso, porque eu até fiz um post, ainda não postei, mas eu vou postar. Porque o outro fez isso, porque o outro, eu tenho vários assistidos com essas dores, né, de relacionamento afetivo íntimo que diz, não, mas se a pessoa não fizesse assim, eu não ia me sentir assim. Jura? Então, se você, eu estou sentindo, né, tá sentindo aqui. Então, o que que a Mana Paty trouxe aí, né, que não cabe mais a gente ficar apontando para o outro, mas as pessoas, quando a gente está muito para fora, é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar para o outro e falar, o outro, eu dei tudo para o outro, olha o que o outro fez, porque fica mais leve, né? Quando eu acho alguém para dividir essa responsabilidade sobre mim. Ilusão que fica leve, né? Super, super. Porque em algum momento isso vai, né? Essa minha cliente de hoje, pegando mais um gancho aí, que ela me trouxe muitas ideias, ela falava assim: eu tinha certeza que eu ia conseguir mudar ele. Eu tinha certeza, né? E a gente pensa muito assim, que a gente acha que é possível mudar o outro. Eu falei, gente, a gente não consegue, às vezes, tomar uma decisão para mudar alguma coisa dentro da gente. Às vezes a gente consegue decidir o que a gente quer fazer de janta. E a gente acha que a gente consegue mudar o outro, né? Tem essa pretensão. Porque a gente olha para o outro dentro dessa ilusão que você está falando, né? E acha que a gente consegue mudar o outro. E aí eu diria para você que está nos ouvindo aí e que acredita ainda que é possível mudar pessoas, né? Que com a sua vontade, o seu desejo, a partir da sua perspectiva, você acredita que é possível mudar o outro, essa vontade de mudar que tem aí no seu coração, muito, muito provavelmente pode ser uma vontade de mudar algo internamente. Né? Porque se os relacionamentos são espelho, assim como a natureza é para o homem, se você tem uma vontade, uma ânsia de mudar algo no outro, essa mudança está dentro de você e o algo que está no outro é o espelho do que está dentro da gente, né? Então, quando eu também era essa que falava que eu tinha o dedo podre, que o homem era todo igual, que, né, até eu mudar de país e o padrão era o mesmo, inclusive, mas falando outra língua. A gente vem para o exterior para entender que, tipo, não adianta fazer a malinha e ir para o exterior achando que o exterior vai mudar tudo. Então, ó, não, pior. A frequência, não fala inglês, português, japonês, a frequência é uma só, vibrou, você vai atrair o mesmo padrão em qualquer lugar do mundo, né? Por quê? Porque a natureza é perfeita, né? Exatamente. É isso, né? Quer dizer, não adianta a gente querer mudar o outro, porque aquilo que nos sintoniza com o outro está em nós. Então não tem. Eu falo, gente, Deus é muito esperto, ele não dá ponto sem não. Entende? Né? Aquilo que nos sintoniza. Ah, vamos lá, vamos pegar os exemplos. Ah, toda vez pega o cara. Cara, o cara nunca tem grana no meu gato para puxar pelo rabo. Toda vez. Então, assim. Ah, mas depois que eu me casar com ele, eu vou mudar, eu vou mudá-lo, e ele vai ser um homem trabalhador e vai ganhar dinheiro e não sei o que, não sei, né? Né? Enfim, é essa ilusão que a gente cai, né? É, e aí não vai. Por que que não vai? Porque aquilo que está me sintonizando com esse padrão de homem, por exemplo, nesse exemplo, né? Tá em mim. E aí, percebe como não tem nada de errado com o cara que ganha pouco, o cara que não tem grana, não tem nada de errado com ele, né? Ah, mas eu quero um homem que tenha dinheiro. Tá, e aí, assim, a questão é, o que que tem em você, né? Você vibra nessa prosperidade, né? Você vibra no seu valor?
Porque o único jeito de você se sintonizar com alguém que vibre no valor, que manifeste o valor, é você manifestando também. E aí a gente vai para um lugar desse cruzamento, né, de interesse, porque do dar e receber, assim, porque né, a pessoa fala, eu quero um cara que tenha grana para ele pagar as coisas para mim. Por exemplo, eu estou falando isso porque é um caso meio que eu tenho aqui, né? Eu ter, quero arrumar um namorado que pague tudo para mim. Então percebe que de cara existe aí uma relação de extrair, de subtrair e não de troca, né? Já está na intenção, né? Então, quem é que quer ser subtraído? Ninguém quer. Quem é que quer ser, né, que quer ser consumido? Estou com a palavra aqui na boca, não estou conseguindo manifestar. Né? Quem é que quer ser sugado? Ninguém quer. E se por acaso eu encontrar alguém que se permita ser sugado, essa pessoa também vai sugar, ela também vai querer, né? Porque se está sendo alguma coisa tirada dela, se ela está nessa frequência, ela também vai tirar do outro. Entende? Então, é isso que a gente precisa compreender. A gente precisa, quando a gente aprende a ler, né, a gente e o mundo energeticamente, a gente começa a perceber isso. Ah, eu quero uma pessoa que me ame muito e que me faça muito feliz. Bom, para você se sintonizar com alguém que te ame muito, você precisa se amar muito. Frequência é frequência, não tem como. Você não se amar e se sintonizar com alguém que te ame. Ah, mas a pessoa tem autoestima baixa e ela tá namorando aquele cara que é louco por ela. Não é amor. Não é. Porque não, né, não tem frequência. Se a pessoa não se ama e ela tá com uma pessoa que, nossa, o cara é louco por ela, é outra coisa que tem nessa relação. Simbiose. É É voodoo. simbiose. Tendência. Exatamente. Entende? Né? Porque ela não se dá e aí sintoniza com alguém que tira, E porque depois ela não se dá. e aí é importante a gente dizer, porque assim, a gente tem tanto preconceito de pessoas que falam, ai, é, que faz trabalho, né? No Brasil, assim, a gente ouve, infelizmente, ainda tem muita gente que tem essa questão de, ai, o outro foi lá, fez um trabalho, independente de qual tipo de trabalho, né? Mas tem preconceito, mas a gente está fazendo um trabalho energético ali. E a gente nem percebe. Que a gente tá sugando o outro, só tá querendo vir o meu reino, a minha vontade, assim na terra como no céu, e não percebe que a gente tá fazendo um processo ali obsessivo. É, é. Ah, mas eu amo muito. Então, ama muito o outro ou você ama aquilo que você sente quando o outro tá ali perto? Né? Eu amo muito essa pessoa, então, mas você ama essa pessoa só quando ela tá ali perto de você fazendo o que você quer. Então, você não ama essa pessoa, você ama você. É, Eu não sei nem se é amor, né? Que a gente tá quando a aprendendo a amar. gente, quando a gente tem um déficit, né, desse amor, e acredito que todo ser humano tem, porque a gente está desenvolvendo essa parte, né, da pétala do cardíaco, do amor mesmo, da vibração de amor, né? Tanto que esse amor é incondicional, né? A gente está aprendendo. E a gente cada vez está anos ainda, mas vamos lá, vamos lá. Vamos Como diz a trabalhar. Márcia Marim, como diz a Márcia Marim, só daqui bestilhões de anos. E aí você, e aí você vê o quanto a gente coloca condições, né? Vou amar outro, mas eu vou mudar ele. Eu vou aqui, ó, mudar. Eu vou mudar essa pessoa aí, eu vou dar aqui para receber. Então a gente está colocando condições ainda nesse amor, né? E esqueci o que eu ia falar. É uma coisa tão importante. Então ela vai vir, porque tudo que quer ser dito, vem, se mostra. Acaba colocando a gente num altar e coloca o outro num lugar inferior. Como se o outro não fosse capaz, quando a gente se coloca nesse lugar, ah, eu posso mudar o outro. A gente acaba subindo num lugar e coloca o outro, não que a gente tenha o poder de colocar o outro, mas dentro da gente a gente coloca aquele outro que habita em nós embaixo, achando que ele não tem a capacidade de fazer as coisas, se ele quiser. Porque assim, quando uma pessoa muda e a pessoa fala assim, ah, eu que mudei, não, porque ela estava pronta para mudar. Porque quantas vezes a gente falou algo para a pessoa e a pessoa escutou e ela cagou pra gente.
Mas às vezes a gente falou alguma coisa, se ela estava pronta para aquilo, porque tinha sintonia e o sistema dela estava pronto para mudar. Então, na verdade, não é nada da gente. Porque a gente pode falar, alguns vão captar, outros não, porque tá dentro, nunca tá fora. E é isso que a gente precisa ter muita consciência, do que tudo que a gente olha no outro incomoda no nosso relacionamento com os nossos afetos aí, ou com alguém que a gente vê que a gente nem conhece, quer dizer muito mais sobre a gente, porque é a gente, que é o que a Mana falou, Mana Paula, é a gente que sente, né? Eu É, sinto raiva quando sei lá, meu marido faz alguma coisa. Eu sinto a tristeza. Não foi ele que sentiu, fui eu. Né? E aí a gente começa a tomar posse quando a gente coloca e tem esse entendimento e esse olhar para o eu, toma posse das nossas emoções, senão a gente sempre vai depositar no outro, ter essa falsa ilusão que a gente estava falando, e nunca vai resolver os nossos pepinos. Nunca, eu nunca. lembrei o que eu ia dizer, porque tinha que ser dito, como diz Bonaparte. Eu ia dizer que a equação, né, da nossa parte natural, que corresponde à natureza, essa equação é muito perfeita. Se eu tô dando para receber, se eu tô aqui numa relação dando, tô vendo que tem umas coisas ali que não tá legal naquela relação, mas eu continuo fazendo um esforço para obter ou para deixar aquela relação do jeito que eu quero, o outro ele vai corresponder a essa equação, ela não vai corresponder à ilusão que você tem na cabeça de mudar, de dar e receber, de te dar alguma coisa. Ele, né, vai receber aquilo e vai te dar nada, tipo. Mas esse nada, dentro desse nada, tem muita coisa, né, a ser aprendida. Porque, buscando gancho, não me assistida ainda, ela dava, e o cara recebia, e eu curtia a vida, gente. Eu ia ser feliz. Gente. E quem ficava infeliz em casa, chorando? Né? Não tem como você ser acolhida se você não se acolhe. Uma pessoa que dá, que faz força para o relacionamento ficar bom, que abre mão daquilo que ela quer, se sacrifica pelo casamento, se sacrifica pelos filhos, se sacrifica pela casa. Essa pessoa não tem como ela não receber outra coisa que não seja sacrifício, mais situações que vão fazer com que ela tenha que fazer mais sacrifício, porque ela está se colocando nesse lugar. Então, o outro, mesmo que ele quisesse, ele não teria como dar outra resposta, porque eu não estou me dando. Se eu não estou me dando nada, se eu estou pegando tudo que é meu valor e meu amor, e eu estou dando para o outro, não tem como o outro me dar de volta, porque eu não estou na frequência de receber. Não tem como o outro me dar de volta o tudo, porque eu tô dando, né? Porque eu tô vibrando no nada. É essa a equação que eu estou dizendo, né? A equação é muito perfeita. Só que para a gente chegar no entendimento dessa equação, a gente precisa olhar para a gente. A gente E precisa. viver, e viver todas essas experiências, né? Porque senão a Exato, gente só não é que enxerga. exato, né? Quando você traz para a psicanálise, por exemplo, né, essas dores do passado, a gente vai ajudando a pessoa a enxergar, tá vendo esse ponto aqui? Ele estava, na verdade, cara, ele estava te dando, estava correspondendo ao que você estava vibrando. Então, ele não é o vilão, né? Quando a gente, mas tudo isso, gente, depois do que ela está comigo há 3 anos, né? Que chegar a esse ponto, né? Vai criando uma musculatura energética, por isso que é aí que eu queria chegar, que a gente fica muito para fora, muito para fora, muito para fora, e não dá para ir para dentro. Hoje eu entendi, amanhã tá tudo certo, eu entendi tudo e vamos vibrar diferente. É uma musculatura que a gente vai aprendendo a exercitar essa musculatura do dentro, porque a gente, né, exercitou tanto essa do fora que a gente não sabe lidar com o que tem dentro da gente. E às vezes é aí que a gente entra, porque a gente precisa, nós três aqui, somos exemplos das profissionais que realmente olham para dentro e vai. A gente está falando isso aqui, não é, né, da boca para fora, do livro para fora, do diploma que a gente tem. É a partir, né, da experiência no campo mesmo, né? Da experiência de realmente também olhar para as nossas dores, amores e horrores, entendendo todas aquelas. Nosso passado
é a nossa, tem uma vasta, como que fala quando a gente estagia em empresa, gente? Tem várias horas de estágio que é para a gente foi exercitando essa musculatura também. A gente também passou por esse passo aí, né? Que a humanidade também passa de ir para fora, apontar o dedo para o outro, achar que é sobre o outro, achar que se eu der, eu vou receber na mesma proporção, mas eu não estou entendendo o que eu estou dando porque eu não me conheço, né? Exatamente. A gente vai, a gente vai para um lugar, e eu vejo assim que é muito comum nas pessoas que eu atendo, na minha própria história, que quando a gente não dá pra gente aquilo que a gente precisa dar, e a gente está nesse movimento de ir para fora, a gente vai para um lugar sempre de cobrar o outro. E aí a gente fica no lugar de ficar cobrando, e a gente fala, ai, não gosto que me cobrem, mas a gente está fazendo isso com o outro, não é? Então, a gente acaba indo para esse lugar de ficar cobrando o outro, e às vezes nem a gente nem fala, a gente vibra, porque é energia, é o que a gente está falando, né? Gente, só vou coisar aqui o meu aquecedor aqui tá. Mas é isso mesmo, né? Quando a gente. E aí, como é que as pessoas. Como é que a gente identifica, né? Quando a gente está cobrando o outro? Basicamente, quando a gente reclama que o outro não nos dá atenção, reclama que o outro nem me considera, que o outro não tá nem aí para as minhas necessidades, que o outro me abandona, vai fazer as coisas dele e me deixa, né? Que ele nem me leva em consideração, a pessoa nem tem consideração por mim. Então, às vezes é bem sutil, e a gente nem percebe que a gente está cobrando tempo, atenção, amor, né? Consideração da pessoa, né? E então é importante para quem está assistindo a gente aí olhar para isso, perceba as suas falas, né? Perceba as suas falas dentro do relacionamento ou sobre o seu relacionamento, né? Porque quando a gente está nesse lugar de ele não me dá atenção, ele não tá nem aí comigo, no tempinho que ele tem, em vez dele ficar comigo, ele quer ir para o bar com os amigos. No pouco tempo que ele tem, em vez dele ficar com os filhos, com a família, ele quer ir para a casa da mãe dele, entende? Né? Dando uns exemplos assim. Celular, né? Que é uma coisa bem comum, né? Ficar no celular, exatamente. Entende? Então, assim, parece que não, mas é um processo de cobrança. Se eu preciso chegar nesse ponto, né? Se a pessoa poderia estar comigo e ela prefere ir para casa da mãe dela, ir para casa dos amigos, ir para o bar, ir para a rua, cara, tem alguma coisa nessa relação que não tá legal, né? Então, observar isso, né? Perceber, esse é um dos padrões que a gente consegue, esse é um dos indicadores, aliás, que a gente consegue perceber que tem alguma coisa aí na relação que está precisando ser olhada. E se eu estou precisando cobrar o outro de me dar atenção, se eu estou precisando cobrar o outro de falar, como assim você vai sair, né? Sendo que a gente não tem tempo junto. Se eu cheguei nesse ponto de ter que cobrar o outro, é porque eu estou em dívida comigo. Repete. Se eu chego ao ponto de ter que cobrar o outro para me dar atenção, amor e valor, é porque eu estou em dívida comigo e não estou me dando atenção, amor e valor, para dizer o mínimo. Lembrando que cada um dá o que tem. Se o outro não está me dando atenção, amor e valor, por quê? E eu preciso cobrar isso do outro, é porque eu também tô sem e o outro também, né? Então a gente tá sintonizado. Nenhum dos dois tem, e aí eu não me dou e vou cobrar do outro, o outro também não me dá, e aí fica os dois nessa. Os dois não, né? Sempre é uma parte que se tem algum. Porque o outro foi ter isso em outro lugar, entende? Foi ter isso da mãe, dos amigos, ele foi viver. Tem sempre uma parte que vai e outra que fica reclamando, né? Se você é essa parte que ficou reclamando, clamando, né? Clamando por atenção, clamando. Se eu preciso pedir, é porque eu não tenho aqui, não estou me suprindo disso. E isso é uma coisa que dói muito as pessoas reconhecerem que né, somos nós que não, a gente que não está dando para a gente. Essa parte dói bastante, da pessoa ter que reconhecer que não é o outro, que sou eu. É. Como assim?
eu faço isso comigo, né? E essa é uma parte dolorosa de reconhecer que e pegar toda meu poder de volta, né? Pegar toda a minha autorresponsabilidade, pegar todo o respeito por mim mesma e vir para mim para elaborar tudo isso aqui. E essa transição do fora para o dentro pode ser que tenha uma parte aí bastante dolorosa, mas não é menos dolorosa do que você ficar para fora cobrando do outro, porque quando você tem que cobrar algo do outro, a gente se coloca num lugar de nada, né? Não, Menos que nada. A gente fica menos. mendigando, né? Sim, Sim, sim. E sim. sabe o que que eu acho importante a gente trazer também aqui, mano? Que a gente tá, manas, a gente tá falando de uma, uma polaridade, um lugar onde as pessoas, tipo, ficam cobrando e o outro vai, né? Então, ou seja, quando a gente expele e a gente tá sugando e o outro vai pra vida, porque ninguém quer ser sugado, como a Mona Paty falou. Mas a gente também pode trazer também um outro olhar, porque às vezes quem está nos assistindo não se encontra nesse lugar do outro expelir, mas também naquela simbiose. Por exemplo, vou dar um exemplo, aí às vezes vai pegar num lugar aí que você está assistindo. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que têm Facebook em conjunto. Na hora que você vai falar com a pessoa, você não sabe nem com quem você está falando. Porque os dois têm acesso, os dois fazem tudo junto. Um vai pro mercado, o outro tem. Não tô falando que não pode ir pro mercado junto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas só dando um exemplo. O outro tem que ir. O cara vai no futebol, a mulher tem que ir no futebol junto. Tipo, faz tudo junto, tudo em coletivo, e não tem essa separação do indivíduo, que é o que a gente tava falando da simbiose. E esse é um outro lugar, porque daí fica muito junto e às vezes é aquele relacionamento muito meloso, muito assim, ou às vezes nem é, que tem tanta aquela melosidade de ficar se pegando. E eu não tô falando que todo mundo que se pega é isso, tá, gente? Mas assim, aquela coisa de sempre estar tudo junto, que eu comecei falando do Facebook, que é um ótimo exemplo. E faz tudo junto, não consegue ter sua individualidade de, por exemplo, a mulher gosta de ir no cinema, por exemplo, e ela gosta de filme de terror, e o marido não gosta. E, cara, ela gosta, aquilo é bom pra ela, e ela não vai lá e faz. Aí ela abre mão por causa do marido, ou o marido abre mão, e aí ambos ficam abrindo para satisfazer o outro, e aí fica, e eu achei isso bacana a gente falar, fica naquele negócio, um sugando o outro, que não é um relacionamento saudável. Só que aí a gente, por a gente não ajustar as nossas lentes, por a gente não, né, não se conhecer até assim, começar a se olhar, a gente pode tender, antes de fazer esse movimento para dentro, a olhar e falar: nossa, que casal fofo, vocês saem tudo junto. Uma bosta, né? Desculpa, português bem É, claro, né? porque essa relação vai gerando dívida, né? Vai gerando, então, assim, ó, eu deixei de ir no cinema ver os filmes que eu não gosto por sua causa. Bom, então eu estou gerando uma dívida, né, uma culpa, uma dívida. Então, o que que você vai deixar de fazer por minha causa? Aí deixei disso. Então, aí as duas pessoas não estão satisfeitas porque deixaram de fazer coisas. Então, fica sempre gerando uma dívida, então eu sempre tenho que fazer alguma coisa para te deixar satisfeito, né? Porque aliás, eu sempre tenho que fazer alguma coisa para deixar você satisfeita, porque você deixou de fazer alguma coisa que você queria, então aí gera em mim esta obrigação de fazer alguma coisa para você ficar satisfeita e vice-versa. Porque você deixou de fazer alguma coisa que você gostava, então agora eu vou cobrar dele o meu prazer. Se eu deixo de fazer o que eu gosto por causa da outra pessoa, eu vou cobrar o meu prazer dele. Ele vai ter que fazer alguma coisa para me dar prazer, porque afinal de contas eu deixei de fazer aquilo que me dava prazer. E eu preciso de prazer para viver. Então é onde entra nessa relação. Só que não tem, é só sugamento, a menos que as pessoas estejam felizes, enfim, de verdade, né? Aí, Muito quando difícil. a gente pode estar falando de um casal realmente afinado, tenha muita sintonia, e eles gostam de fazer as mesmas coisas, e É. ok, enfim. Ainda assim, são dois indivíduos, né? E aí eu queria aproveitar isso para a gente já caminhar para o final, e eu fiz umas anotações aqui, são seis. E aí eu queria pedir para a gente, então, só dar uma expandidinha nisso,
assim, mais sintetizado que a gente puder, né? Só para fechar mesmo, né? É, essas respostas, né? Assim, o que o relacionamento, como o relacionamento afetivo íntimo comigo afeta o relacionamento afetivo com o outro, né? Então, para a gente deixar a gente foi, né? A gente abriu vários parênteses, enfim, e aí agora acho que a gente podia juntar, né? Então eu fui anotando umas coisas aqui. É, antes de entrar nas 6 questões, eu queria voltar naquela de que o indicador é o padrão, o indicador de que eu tenho algum problema, que pode ser uma questão mais pontual, mas é importante olhar para as relações de modo geral, não só para relacionamento afetivo íntimo, mas para as relações de modo geral, porque o padrão da dor vai aparecer em todo quanto é tipo de relação, familiar, social, de amizade e tal. Bom, aí o primeiro item que eu anotei aqui é: somos, dentro de um casal, não somos metades que se complementam. Somos dois inteiros que se Bom, acompanham, Se conectam, que se afinizam, né? é, né? Portanto, como um inteiro, eu preciso cuidar de mim, eu sou responsável pela minha felicidade. Não é o outro responsável pela nossa felicidade. Eu dou aquele exemplo que eu acho que, eu não me lembro, acho que foi a Márcia Marins que deu, que acho que eu ouvi dela, né, falando que se o outro, se o desejo do outro para que eu seja feliz fosse suficiente para eu ser feliz, não ia ter ninguém feliz, porque a mãe, todo mundo tem mãe, em via de regra, toda mãe quer que o seu filho seja feliz. Então, assim, percebe que nem a mãe consegue fazer o filho feliz. Ou seja, a gente só consegue se responsabilizar pela própria felicidade. E quando eu não me abandono e faço coisas que me deixam feliz, eu estou vibrando na felicidade. E aí, se eu estou vibrando na felicidade, eu posso, né? Eu posso favorecer ou influenciar o outro também, para que o outro também vá fazer coisas que o deixam feliz, mesmo que não seja junto, porque eu vou lá, vou lá e assisto filme de terror lá. Nem gosto, né? Pegando o exemplo da Carol. Vou lá e assisto o filme. Aí o outro gosta de filme, sei lá, de ação. de ação. Então, eu fui assistir o filme que eu gosto, o outro foi assistir o filme que ele gosta. Na hora que a gente se encontra, a gente tá feliz. E eu Tá não tô bastante. dizendo, tá abastecido, entende? Eu não tô dizendo que tenha que ser sempre assim, mas em algum momento pode ser assim, né? Eu É, não tô eu não tô mesmo, porque dizendo que tem que ser sempre assim, porque o meu casamento acabou em parte por isso, entende? Porque daí eu ia fazer só as coisas que eu gostava e ele ia fazer só as coisas que ele gostava e a gente ficou tanto nisso que a gente se distanciou. Então, ficou muito, né? ficou muito É, Então, qual foi meu aprendizado aí, a percepção? Cara, que a gente não tinha sintonia nenhuma no final das contas, entende? Então, só que quando a gente quando a gente tá no relacionamento, né, que tem sintonia, que tem companheirismo, que tem amor, do jeito que a gente sabe amar, né? A gente vai, mas a gente volta, porque o legal mesmo é essa troca. E no meu caso, quando eu era casada, eu ia e ficava. Por quê? Porque não tinha troca quando eu voltava. Não tinha troca, não tinha espaço para receber. Entende? Nem eu e nem ele. Então, a gente ia e se distanciava. Mas quando. Então, e isso também é um indicador. Cara, se você está só indo, se está muito mais legal sempre estar com seus amigos, é mais legal sempre estar com os amigos do que estar com seu marido, ou esposo, ou companheiro, namorado, enfim, companheiro, companheira, não importa, né? Tem um indicador aí. Era meu caso. Eu e estava falando, sempre mais legal com os amigos, era sempre mais legal com os amigos. eu ia pegar esse gancho, porque eu fui essa pessoa que teve essa relação de simbiose, que eu não fazia coisas para o outro não fazer, e aí eu cobrava, quando ele queria fazer, eu cobrava demais. Eu não fui, porque eu fiquei para ficar com você.
Manipulação pura. Eu não fui para ficar com você. Então, aí foi ficando só nós dois, infelizes, né? Porque aí cada um, eu não fazia o que eu queria, eu não tinha o prazer, ele também não. E aí tinha sintonia? Tinha sintonia. Mas não tinha o prazer do indivíduo, né? Dessa coisa do indivíduo. Aí ficava só o prazer, aí a gente foi se ninguém aguentava olhar para a cara do outro mais no final da relação, entende? Então foi virando uma coisa de simbiose. E aí hoje eu vivo também essa relação de eu vou fazer, não gosta? Então vou fazer o que eu gosto e você vai fazer o que eu gosto quando se encontra. Só que tem um adendo aí que acho que você é o que você trouxe, que tem que ter um, um, um olhar cuidadoso para essa parte de vamos fazer cada um as suas coisas, beleza, mas cuidado para não ir tão longe um do outro a ponto de se separar, né? É um cuidado de tô aqui e cuidando do ninho e cuidando do fora, né? Cuidando do dentro e cuidando do fora. Porque se a gente, acho que né, eu vivi os dois extremos, né? O excesso do só nós dois e também essa polaridade né? Porque a gente vai tomando muita distância, se a gente não vai prestando atenção na relação, a gente vai tomando muita distância e aí você olha para trás e fala, nossa, minha casa, cadê? Que acho que é mais ou menos isso que você trouxe, né? Da separação. É gostoso, de fato, cada um ter a sua individualidade, seus amigos, o que gosta de fazer separado, não precisa ser sempre, uma vez ou outra, enfim. É uma divisão aí que a gente precisa achar, porque senão a gente se desintegra, né? E aí, fora da integridade, não tem espaço para relação. Então, mas eu acho que se tá tendo tanto espaço, como era meu caso, entende? Se tinha. Por que que eu fui me distanciando? Porque era mais gostoso ficar lá longe. Então, é um indicador, entende? Se você tá indo muito, saindo muito e não tá voltando, porque hoje eu entendo que o gostoso é você ir, mas voltar e ter essa troca. Uhum, uhum. Entende? Porque é um interesse natural um pelo outro, né? No meu caso, não tinha isso. Então, eu ia e na volta eu não tinha vontade nenhuma de trocar. Então tinha um distanciamento, né? Estava existindo já esse distanciamento. E eu acho que isso também é um indicador, entende? Não é porque assim, eu fui muito, tá vendo? Eu fui muito para fora e aí acabei com o meu casamento. Não, cara, eu fui muito para fora porque o casamento estava ruim. E eu não tinha sacado. E aí eu ficava achando que eu estava sendo democrática, que eu estava sendo moderninha. E sim, e não, entende? Sim, e não, E né? aí a gente cai, às vezes, numa vertente de se cobrar, né? Putz, eu acabei com o meu casamento. Putz, É, eu passei preocupada. por isso muito tempo. Eu fiquei um tempão me achando péssima, E as entende? pessoas de fora também te cobram, né? Tem uma cobrança do externo, né? Tem uma cobrança. Aham, tem uma. Sintonia. Exatamente. Tem uma cobrança desse externo. Então, é muito. Quando a gente toma a decisão, né, faz a escolha de olhar para as suas dores, a gente também vai criando uma musculatura com esse externo, para lidar com esse externo, porque quanto mais a gente está com a gente, menos o externo, a voz do externo ecoa dentro da gente, machucando a gente, porque uma mulher que está em dor, uma pessoa, um ser humano que está em dor, por conta, né, uma dor referente a uma relação, né, que uma relação tem aí o efeito, o resultado de uma relação. Quando a gente vai para fora procurar um acolhimento e vem a pessoa, mas também você que se distanciou, você que fez isso. Quando tem um dedo apontado para você ali, também é uma outra dor que se cria. Então, às vezes a gente fica dentro de relações para não sofrer essa pressão do externo também. Enfim, tem várias vertentes aí que a gente pode explorar dentro dessas relações, né, afetivas íntimas com a gente mesmo e com esse externo. Por que que a gente fica dentro de relações desgastadas e por que que a gente, às vezes, não consegue ir para fora e ir feliz num relacionamento com a gente mesma, porque a gente não sabe, né, ter esse relacionamento com a gente. E a gente muitas vezes não consegue ir para fora porque influencia esse medo do julgamento do outro, porque também vou dizer que se tem espaço para uma pessoa de fora vir apontar o dedo e você sentir culpa, é porque você já está na culpa, entende? Porque você está se E às vezes são condenando. pessoas que são caras para a gente, né? Às vezes é pessoa da família.
Sim, Mas então, isso mas tem entende que acesso a gente, né? sim, mas percebe que se pega uma culpa, é porque a culpa tá onde? Tá Assim, mas se a gente está dentro. para fora, naturalmente a gente está vibrando todas essas vertentes aí de culpa, ou desvalor, ou enfim, tudo isso que a gente não quer sentir, não gosta de sentir, não gosta de reconhecer, mas que elas estão ali vibrando na gente de alguma forma, né? Exatamente. E eu só queria dizer mais uma coisa sobre isso, né? Que eu acho que é um lugar bem delicado mesmo, né? Você ir para fora, e aí tô feliz aqui, mas na volta somos felizes juntos. Eu acho que isso é uma arte. Eu acho até que eu consegui fazer isso um tempo no meu casamento, porque ele não foi, né, de todo ruim, Oi? péssimo, né? Repete. Ai, que péssima a minha fala! Não, ele foi divino, né? Porque foi, enfim. Sempre é, Né? todas as Sempre não é, são. exatamente. Mas eu acho que uma coisa que eu percebo que funciona bem é o projeto em comum, né? Que precisa ter. Por isso que espiritualmente a gente se sintoniza com os iguais, e espiritualmente é com os iguais. Na manifestação são os diferentes que se atraem, né? Porque positivo e negativo é coisa de manifestação, né? Lá no espiritual é tudo Uma ponto frequência, zero. uma expressão. Né? Não tem essa coisa de polaridade, né? Mas então é importante ter esse projeto em comum, com um pouco de mim, com o meu óvulo, né? Digamos assim, e com o espermatozoide dele, né? Digamos assim, para poder fazer a analogia aí com o nascimento, né? Com um feminino e um masculino ali dentro daquele projeto, né? Porque daí a gente tem para onde voltar. Eu não tinha um projeto em comum com meu ex-marido, eu não tinha um projeto em comum. Então, eu não tinha motivo para voltar. Né? Agora, falando aqui, que eu fui elaborando isso. Né? Quer dizer, eu já falei isso várias vezes, mas agora parece que eu estou falando com outra consciência. Né? Eu não tinha, porque faz uma vida que eu estou divorciado. Mas, enfim, não tinha para onde voltar. Né? Não tinha nada que nos unisse aqui. Porque não tinha sintonia mesmo para ter alguma coisa junto, né? Então, eu percebo isso, né? Hoje, quanto que essa ideia, né? Essa ideia que é dos dois, né? Esse projeto que é dos dois, regado e cultivado e criado ali pelos dois, isso é algo que conecta. Faz sentido É, para esse, vocês? esse projeto super, esse projeto pode ser o próprio amor mesmo, né? Se os dois estão voltados para isso, né? Como indivíduos, entendendo que o amor está aqui e a gente, né, vai fazendo essa troca, regando esse amor com essa troca, a tendência é crescer e não desaparecer, né? Tá Esse rimando. lugar para voltar é a fusão, né? É a fusão e a magia, que faz a magia no sentido da fusão ali, da troca, que é o verdadeiro relacionamento, né? Dá e recebe, recebe e dá. Então, quando tem esse Porque eles lugar dois para estão voltar, a completos, gente né? continua. É. Porque Aí eles a dois estão gente, completos. Olha que delícia. a gente faz uma vitamina, assim, uma laranja, outra banana, ou faz um suco. E a gente não se desintegra, né? A gente É, né? Quando você toma uma vitamina de banana com mamão, você sente o gosto dos dois, né? é. Daí tem exatamente, daí tem a fusão. É, a fusão é um terceiro elemento, né? Que vocês estão Isso, falando? isso, um Tipo, né, relacionamento. um terceiro elemento, porque daí que a ideia de fusão, confesso que me deixa um pouco desconfortável, assim, porque parece que nós dois somos um, sabe? Eu tenho pavor. Porque a banana, quando mistura com mamão, ela não deixa de ser banana. A fusão é você fazer, é a química. Você juntar dois elementos e fazer um novo, dar um novo resultado, É, trazendo uma coisa nova para o mundo. Nesse sentido, tá, gente? É, nesse porque sentido, tá? os dois precisam preservar a sua essência, Sim. Sim, é entende? o que a Ana Paula tá falando, banana com maçã. A gente vai tomar suco de banana com maçã, não só maçã. Se mistura banana. Enfim,
a outra afirmação que eu coloquei aqui tem a ver com a lei, né? O que está fora está dentro. Então, quando a gente vive uma desilusão amorosa, uma questão, né, uma traição, não é fácil e a gente precisa lidar com a dor e chorar essa dor mesmo, lógico, não é fácil, mas é muito importante a buscar o apoio, né, o suporte terapêutico, justamente para a gente conseguir para a gente conseguir viver as etapas, né, desse processo doloroso até chegar no lugar, naquele lugar em que a gente compreende o que aconteceu, né? E que a gente consegue enxergar que aquilo que a gente viveu era o que tinha que viver para a gente ter os aprendizados que precisava ter. Então é onde a gente começa a dar graças por tudo. Não, ai, que legal que eu fui traída, não é isso, pelo amor de Deus, gente. Não é isso, né? Mas dar graças pelos aprendizados. E A o gente aprendizado o aprendizado implica viver determinadas situações que podem ser bem desafiadoras. a gente consegue enxergar daí o valor naquilo que teve do aprendizado, a função e o valor. Porque eu É, falo assim, eu até brinco assim, zoando, mas é uma brincadeira até é real, assim, falando, nossa, graças ao meu ex, que na verdade não tô colocando ele no pedestal, mas graças à situação que eu tive com ele, eu pude voltar pra mim. Porque daí quando eu tava sozinha, sem ninguém do outro lado do mundo, eu tinha que estar sozinha, porque se eu tivesse com alguém lá no Brasil, não ia ser a mesma coisa. Eu tinha que estar sozinha, sem ninguém pra olhar pra mim, para voltar foi, para mim, uma posse de mim. Então, graças a esse relacionamento, que foi foda, foi difícil, pensei em me matar, bicho, achei que meu mundo acabou. Foi difícil, a gente que a Mana Paty está falando, não é da graças ali a situação que foi sim desconfortável, mas sim olhar o valor do incômodo, olhar além daquela situação que se apresentou, porque ali eu pude voltar para mim, ali eu Teve pude uma, começar a voltar dele. teve uma função. Eu também só estou aqui por uma desilusão amorosa, desilusão amorosa que me custou vários anos aí de desencontros comigo mesma. Me custou um segundo casamento, que eu não sei de onde que eu tirei aquele casamento, que eu queria sair daquela dor, né, do antigo relacionamento. E a gente vai fazendo isso, né? Vai criando mais questões para a gente não lidar com as questões que já estão aqui dentro. Então, eu também vim para fora do país na busca desenfreada de tirar aquilo de dentro de mim, né? Porque é dor dói, né? dor dói, dor dói. E quando a gente não tem o suporte, o apoio terapêutico, seja como a psicanálise e espiritualidade que vai jogar luz nesses pontos cegos, seja o humanoterapeuta que vai tratar o bloco, porque a gente vive anos, muitas vezes, foi o meu caso, né? Eu acho que o maior episódio assim que eu tive na minha vida amorosa, né, ele aconteceu no final de 2014. E eu fui tratar um bloco de tratamento que estava ligado com aquilo em 2021, com uma manoterapeuta. Então foram 7 anos gerando uma massa de mágoa, de tristeza, de revolta, né? Eu varria para debaixo do tapete, ia ter outros relacionamentos, mas nada, obviamente, nada funcionava, né? Porque aquilo estava, né, eu estava vibrando naquela massa com tudo, com todas essas frequências que eu acabei de falar, né? Então é muito difícil sozinho a gente fazer esse movimento, né, da volta para um lugar de equilíbrio, porque tem massa vibrando. E quando tem massa vibrando, a gente vai atrair mais daquilo. Então, eu tive aquele relacionamento lá em 2014 e até 2021 eu continuava atraindo mais daquilo, que me fazia me sentir da mesma forma, né? Desvalorizada. Então, precisa do tratamento, não tem como, é muito difícil, assim. Muito importante o que você está trazendo, porque às vezes a gente não sabe que às vezes a gente passa uma vida, vou falar por mim, que a vida é assim mesmo. A gente acostuma tanto com a dor
que a gente acha que a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Só que a vida não é assim mesmo. Né? Se você tem alguma dor que você sente, às vezes você não consegue classificar a dor, rotular a dor. Ah, é isso ou é isso. Você só sente. Às vezes você só sente uma dor. Dê atenção para isso, né? Procure um profissional para isso, porque não, a vida não é assim mesmo. A gente não veio aqui só para sentir a dor. A dor tem uma finalidade, ela tem uma função. Quando a gente não olha para essa função, para essa finalidade, a gente vai entrando nessa vertente do sofrimento, né? E aí é isso que vai detonando a nossa energia e formando os blocos aí, né? E só com muito tratamento. A gente é humanoterapeuta há anos e a gente continua passando, limpando os nossos blocos de frequência, né? De dor, que vão se formando de lá de trás ainda, das nossas experiências lá de trás, né? E é natural isso. O natural não é ficar na dor, gente. Não é ficar no sofrimento, como talvez, né, tenha alguém pensando como eu pensei já. Né? Se um pensa assim, a grande possibilidade de mais pessoas também pensarem que a vida é assim mesmo. É Exatamente. importante dizer que normal não é natural, que é o que a Amanda tá falando. Que a gente fala, a vida é assim, aí a gente rotula que é assim para dar um conforto que não é confortável de fato, porque aí tá doendo, que nem aqui no Japão é muito comum as pessoas terem problema nas articulações. E fala, a vida é assim, é que. Não precisa ficar com aquela dor, a gente normaliza para dar esse conforto, mas não é natural, né? Porque senão Exatamente. a gente acha que é assim, mas não é, não precisa ser assim. É, E o que eu queria falar também é que quando a Mana Paty falou da massa, às vezes para você que está entrando nesse mundo agora e não está entendendo direito, é como se fosse assim, a gente fosse um sol central com vários planetas que são as nossas massas. Agora imagina isso sendo um imã que e aí atrai coisas de fora. E aí pesa mais no nosso sistema, né? Então sim. precisa limpar esses planetas que são os nossos bloqueios, as nossas massas com a terapia para que fique fluídico mesmo e a gente não ficar É, pendendo da vida, né? porque a gente vai atrair aquilo que aquela massa está vibrando. Então, se eu estou vibrando sentimento de abandono, e vamos lá, né? Essa vibração, na maioria das vezes, é inconsciente, né? Porque a gente foge de tudo isso, a gente vai para debaixo do tapete, né? Porque é difícil lidar, então a gente se joga no trabalho, se joga no sexo, se joga na bebida, tudo em excesso para a gente poder não sentir tudo isso. Mas não importa, porque tá vibrando e quando vibra naquela informação, a gente atrai, né, pessoas, situações, lugares que vão fazer com que a gente sinta mais daquilo. Então, se eu estou vibrando numa frequência de abandono, de autoabandono, mesmo de maneira inconsciente, eu vou atrair pessoas, situações, episódios, circunstâncias que vão me fazer sentir mais autoabandono. E é aí que a gente já vai para o processo do sofrimento, porque a dor ela tem a função de fazer a gente se movimentar para buscar uma resposta diferente, para lidar com aquilo e ver o que eu vou fazer. Se eu não olho, né? Se a gente faz de conta que não está lá, se a gente foge para os vícios, para os prazeres em excesso, aquela dor continua lá e ela vai adensando cada vez mais, e é aí que a gente vai entrando para o sofrimento, como disse Mana Paula, né? Muito Só legal. antes da gente encerrar, só para complementar isso que você está falando, porque as pessoas falam assim, é a minha verdade, né? Essa é a minha verdade. Só que a verdade que impera é a verdade que está lá no campo energético e espiritual. Então, se tem massa, se a verdade é abandono naquela massa, é isso que a gente vai atrair. Então, a gente precisa ter consciência disso, porque se está lá vibrando abandono e aí a gente vai atraindo abandono, é essa a verdade. E que precisa ser limpa, né? Exatamente, assim, eu preciso dizer uma coisa que cara, nós temos no máximo 5% de consciência do que nós somos. Ou seja, a gente não sabe nada do que nós somos. A gente não sabe nada sobre nós. A gente não tem consciência sobre nós. Então, assim, fala, não, eu já esqueci, já superei. O tempo Olha, passou, é, cura. é só olhar para a sua vida. É só olhar para a sua vida. Eu trago o meu próprio exemplo. Eu tive esse episódio que me machucou profundamente, gerou uma ferida profunda em mim. Esse episódio que eu tive lá em 2014. E depois dali,
nunca mais eu consegui ter um relacionamento decente. É claro que tinha alguma coisa ali. Entende? Só que eu passei anos falando, ah, não, é porque o homem não presta mesmo, é porque tem alguma coisa errada comigo. Entende? Eu passei anos nesse lugar. A Mas gente fala, tá hoje, quando eu difícil, olho, é tão óbvio. o mercado dos homens está difícil, a qualidade dos homens está péssima. Não tem nada a ver com isso, gente. É, e a gente está falando homens porque somos todas héteros, né? Mas é a mesma coisa para homossexuais, enfim, isso indifere, né? Enfim. Outra palavra, meninas, para a gente dar uma expandida: desintegrar. Acho que a gente precisa dar Nossa, uma eu anotei essa enxugada, palavra né? aqui, desintegra. Dar uma enxugada, porque a gente já está se prolongando bastante. Mas enfim. Então, já que Nossa, você anotou, Ana Paula, fala aí. A gente, é bom, essa informação eu captei no sentido de quando a gente não tem, quando a gente não se conhece, né? Quando a gente. E a gente é uma caixinha de surpresa, tá, gente? Não é que a gente se conhece hoje e amanhã a gente vai saber tudo sobre a gente. Não, a gente vai, né, vivendo e aprendendo a se conhecer, né? Aprendendo a se conhecer. Todos os dias a gente muda, todos os dias a gente está vibrando uma coisa diferente, todos os dias, né? Então, enfim. Mas quanto menos a gente tem consciência do que tem dentro da gente, quais são as nossas frequências, né, os nossos elementos, a nossa personalidade, quanto menos a gente tem consciência de tudo isso, mais a gente vai se desintegrando no sentido de saindo da nossa integridade, integridade para a gente, para mim, né, e acredito que para a gente, enfim, que a gente está dentro das mesmas leis aí divinas, eu penso uma coisa, eu sinto a mesma coisa alinhada com o que eu penso e me manifesto dentro do que eu penso e sinto. Né? Quando a gente está muito para fora, muito com o olho no outro e pouco com o olho na gente, a gente não consegue fazer essa manter essa tríade, né? Manter a integridade dessa coluna. Porque aí eu penso uma coisa, aí eu sinto outra, e aí eu faço uma terceira coisa que não tem nada a ver com o que eu penso e sinto, porque eu preciso fazer de acordo com o que eu vou aqui entregar para essa pessoa, porque eu preciso mudar ela. Entende? É só um exemplo, mas geralmente a gente sai da nossa integridade, aí dá um pedaço da gente para cada lado, e aí a gente não consegue ter integridade, a gente não está íntegra, né? A gente desintegra para ser outra coisa que o outro queira que eu seja para eu receber algo do outro. É mais ou menos aí que essa palavra veio para você também, Mana Paz? É, e aí eu vou aproveitar a sua fala para trazer um exemplo bem prático e bem recente, né? Porque a gente está ainda mais ou menos no começo do ano e recentemente tivemos as festas de final de ano, que é um cenário assim bem propício para isso, né? Eu recebi muitas pessoas trazendo conflitos nesse sentido, porque ai, tinha que passar o Natal na casa da mãe, ou não sei o que, na casa da outra família, mas aí não queria, porque não se dava bem, mas aí a pessoa fala, mas você quer que eu faça o quê? Sendo que é minha sogra, sendo que é minha cunhada, o que que eu posso fazer? Né? Então é para não ir, é para brigar com a família toda e não ir. A questão toda começa em você assumir o que você está sentindo, né? Não, não tem receita, mas comecem a assumir. Eu estou feliz indo para esse lugar? Não. Tá, então, o que que eu vou fazer com isso? Né? O que que eu vou fazer? Eu vou levar isso para um diálogo, eu vou assumir que eu não estou feliz e eu vou para outro lugar, ou então eu vou assumir, cara, eu não estou feliz, mas isso é importante para minha família e eu vou segurar a onda aqui, né? E depois eu vou me acolher de alguma forma, né? Entende? Assim, acho que a gente está falando disso, sobre assumir o que sente, né? Para eu poder, mesmo que eu não vá fazer aquilo que eu estou sentindo, eu não me traio, entende? Porque eu percebo, né? Quando a gente vai um pouquinho mais a fundo nessa questão da integridade, né? É a gente assumir o que está sentindo e fazer escolhas conscientes. Cara, eu não gosto de ir lá, mas eu sei que é importante para o meu marido, eu sei que é a família dele, né? Eu casei com ele, eu, enfim, independente de eu saber o que era quando eu casei ou não, eu casei com ele, então eu vou lidar com isso. O que não significa que eu tenha que chegar lá e falar eu te amo para todo mundo,
né? Cheia de. Porque isso é o se trair, É. né? Fazendo de conta que tá tudo bem, fazendo de conta que tá feliz. Isso é o se trair. Então, eu sei que eu não tô, que não tá legal ali para mim, mas em nome de uma coisa maior para mim, mais importante, mais valiosa que é a minha família, eu me coloco, como eu vou dizer, Eu escolho conscientemente, né? eu escolho conscientemente estar ali, entende? Mas eu não vou me trair no sentido de Só eu te amo. entende? Assim, eu É vou muito lidar com bacana, consciência. muito bacana esse exemplo, porque às vezes as pessoas não assumem o que está sentindo, porque tem uma crença lá rodando no inconsciente dela, dizendo que é feio se ela assumir que ela não quer ir. Dizendo que é pecado se ela não falar que está sentindo determinadas coisas. Dizendo que ela tá, é uma pessoa sem valores se ela falar aquilo, se ela se posicionar daquela forma. Né? Então, muito das escolhas que a gente não faz, né, em detrimento do que a gente sente, dos nossos desejos, parte de uma crença que está rodando no nosso inconsciente e a gente nem se dá conta, às vezes. Ou se dá conta, ou acha que a vida é assim mesmo, né? E aí acha que a vida é assim mesmo e não sabe que a gente pode olhar para aquela crença, que é algo que está ali instalado, que eu acredito, mas que aquilo não está fazendo mais, não está ressoando mais com os desejos que está aqui no coração, e mesmo assim a gente está em desalinho com essa informação que está aqui, né, no coração, vibrando no peito, e aí eu vou fazer de acordo com a minha cabeça, que, né, a mente, que tem um monte de informação lá dizendo que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se sacrificar por isso, você tem, né? Os tem que tá tudo na cabeça, e aí eu não ouço, eu não coloco minha cabeça alinhada com o que eu sinto, porque o que eu sinto, para eu lidar com o que eu sinto, eu tenho que ir mais profundo um pouquinho para olhar por que eu não estou fazendo da forma que eu sinto. Que informação que tem negativa aqui, né? Negativa no sentido não de ser ruim, mas é que negativa mesmo no sentido de estar ali vibrando como uma dor, um ponto de dor, para eu olhar, um ponto de atenção para a gente olhar, para a gente realmente ir na estrutura da informação para que a gente consiga essa integridade, né, de pensar, dar vazão ao que eu penso, colocar minha mente para decodificar o que está sentindo, ser honesto consigo mesmo, que é o que eu acho que vocês estão trazendo, de realmente entender o que está se passando no meu mundo, por que eu não quero ir lá, e não é feio, não é pecado, não é só né? Se tem um desejo no coração é porque aquilo existe de alguma forma e tem alguma função. É, Ana Carol, quer falar um pouco sobre a próxima aqui que eu coloquei, que é mudar o outro? A gente já Bom, falou, mas só para. uhum. Toda vez que a gente quiser mudar o outro, a gente precisa se perguntar o que que eu quero mudar no outro que está me incomodando. Por exemplo, meu marido deixa a toalha na cama. Que é uma coisa bem típica, né? É meio assim que a gente escuta bastante, né? Eu parei, deixa a toalha na cama, mas não é que todo marido faz isso, tá, gente? Mas deixa a toalha na cama. Tá, aquele incômodo é meu. Se o marido demora pra fazer, qual que é a mudança que eu preciso fazer? Porque assim, o incômodo tá em mim. Porque às vezes não incomoda ele. Não incomoda deixar ali um tempo e fazer alguma coisa e depois lembrar da toalha. Então, eu acho que a gente, quando a gente fala de mudar o outro, a gente precisa assumir os nossos incômodos. Porque às vezes, pra gente, a casa limpa é mais importante do que para o outro. Então, que a gente banque esse incômodo. Claro que a gente pode ter uma conversa ali com a pessoa, olha, dá para você né, deixar assim um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, entrar em consenso, mas o incômodo a gente tem que assumir essa mudança para com a gente. E se dá para a gente fazer alguma coisa a respeito, é a gente fazer isso para a gente mudar. Então, a mudança que a gente quer no outro é um pedido de mudança que a gente precisa ter com a nossa postura de assumir os nossos incômodos, as nossas vontades e fazer o movimento. É legal, acho que uma coisa que é bacana nisso que você está trazendo é essa consciência de que eu estou fazendo por mim. Se eu não gosto de louça, de pia suja, e aí o outro vai lá e come, bebe, deixa o prato sujo, o que que a gente faz? A gente
cria um inferno ali, né? Cobrando do outro que ele tem que limpar, que ele tem... Bom, primeiro, tem que voltar lá nos acordos, né? Houve algum acordo, algum combinado ou não? Como é que tá isso? E segundo, que mesmo que tá, se eu chegar à conclusão de que eu que tenho que ir lá e lavar aquele copo, aquele prato, por algum motivo, é perceber que eu tô fazendo por mim. Porque eu gosto da pia limpa. Eu estou fazendo por mim. Porque o que que pesa a gente achar que a gente está fazendo pelo outro? Tá É, vendo? Você não vai lá, você não faz sua parte, eu tenho que fazer. Então eu estou fazendo a minha parte e a parte do outro. Não necessariamente. E e aí, aí, pode falar, Manu, depois eu falo. e aí entra naquilo que a gente já estava falando, que é o outro acha que está se doando demais, está fazendo demais, e o outro está em dívida comigo, então se ele deixa a merda da toalha, ele, né, ele está me desrespeitando, ele está me humilhando, ele está me fazendo de bregar, né? Vai para essa vertente quando a gente faz achando que é pelo outro. Fantástico, É, fantástico. E aí, Né? aí a gente usar a inteligência dessa questão do incômodo que a Mana falou, Mana Paty falou da louça, né? Por exemplo, eu não gosto de lavar louça, mas eu gosto, tipo assim, de louça limpa, não gosto de louça amontoada, me dá um negócio. E o que eu posso fazer? Comprar uma lava-louça, juntar um dinheiro, comprar uma lava-louça, ou pegar e falar assim, já que eu não gosto tanto de lavar louça, mas eu não gosto de pia, né? Porque às vezes tem isso, né? Eu não gosto de lavar, mas eu não gosto de sujeira ali na pia. Então, que horas que é o melhor horário para eu lavar a louça? O que que eu posso fazer para eu ter um pouco mais de prazer? Por exemplo, por uma música. Então, é a gente assumir aquele incômodo para a gente e tentar, às vezes, trazer um prazer ali de fazer alguma coisa, né? De bancar aquilo. Então, é elaborando, usando o raciocínio para trazer uma forma menos, se às vezes é muito ruim para você lavar a louça. Tem, É, tem uma frase que a gente sempre ouve da Andressa Molina, né? Que é: se o problema começa com eu. Não, se a frase começa com eu, o problema é meu. Então, se eu me sinto, que é um post também que eu fiz recentemente, mas não postei, mas vou postar. Se eu me sinto assim ou assado, a questão tá em mim, eu tenho que olhar para mim, né? Não tenho que virar o cobrador do outro, né? Mas se é. tá cobrando, tem alguma coisa aí para ver. É um padrão. Tem uma necessidade não atendida. E é que eu estou cobrando que o outro, que o outro atenda a minha necessidade, sendo que sou eu. E aí as pessoas podem estar se perguntando nesse momento, mas o que que vocês querem? Que o outro, que eu faça, limpe toda a casa e o outro não faça nada? Que eu compre, que eu que resolva tudo e o outro não resolva nada? Então, mais um motivo para vir para terapia, entende? Porque por que que você se sintonizou com esse parceiro ou parceira? O que está fora reflete o que está dentro. Então, se eu tenho um parceiro ou uma parceira que não faz a parte dele ou dela, que não ajuda em nada, que não contribui em nada de forma nenhuma, cara, tem um desequilíbrio de carga aí, carga masculino e feminino, carga, não estou falando de gênero, estou falando de carga, né? Tem um desequilíbrio aí, tem um desequilíbrio nos papéis, tem um desequilíbrio nas funções. E por que que você se sintonizou com essa pessoa? Entende? Não dá para olhar. Então, olha para fora e percebe. Cara, mas essa pessoa ela nunca me ajuda, ela nunca faz nada, ela não compra não sei o quê, ela limpa e não ela suja e não limpa, ela isso. Por que que eu me sintonizei com alguém assim? Mas não, o que que a gente faz? Vai pra cima da pessoa, vai na jugular dela e cobra, 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 e vai virando um inferno a vida. Adorei isso, vai na jugular dela. Ou essa pessoa sempre foi assim, e eu já sabia disso antes de casar. Aí eu falei, eu vou mudar essa pessoa quando ela for morar comigo, a gente vai, eu vou aqui limpar e ela também vai querer limpar. Não vai, né? Ou às vezes a pessoa já, né, já veio assim, então não vai mudar. Ou ainda tem uma terceira vertente, que é a outra pessoa achar que ela está fazendo demais já dentro da relação em outros aspectos. Então, É, aquele aspecto eu não vou fazer, entende? é, Compensação. Aí o outro, né, compensa de um lado e descompensa de outro, mas os dois acham que estão fazendo muito. E aí exatamente. vira um campo, a cozinha vira um campo de guerra. Exatamente. É, tipo o marido achando que tá pagando tudo em casa, então tá sobrecarregado porque é ele que paga tudo. Então, já que eu sou eu que pago tudo, eu não vou lavar louça, não vou cozinhar, não vou fazer mais nada.
deixar essa toalha aqui em cima da cama. Ela não faz nada o dia inteiro, não é assim que a gente... E aí a mulher que cuida da casa o dia todo, que limpa, que cozinha, não sei o quê, também está se sentindo sobrecarregada. Então percebe que nenhum dos dois tá olhando para si, né? E não tá rolando, o relacionamento não está acontecendo, o relacionamento consigo, né? Porque se eu estou me sentindo muito sobrecarregada porque eu só tô fazendo um monte de coisa, por que que eu estou fazendo esse monte de coisa? Por que que eu estou carregando esse peso? Por quê? E aí os dois têm que ir para dentro e vir para, se fizer sentido, ir para fora, conversar e chegar. Olha, eu acho que eu faço muito mesmo. Eu acho que isso aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui fora dessa limpeza. É muito mesmo. Ah, eu também acho que eu estou fazendo muito, muito. Tem que ter uma verdade, né, em comum entre os dois, porque senão é um manda e o outro obedece. É, É. é. E os desequilíbrios. Meninas, foi até o meu caso que eu tá tratando esses tempos atrás, assim, e não faz muito tempo, viu, gente? Tempos atrás, assim mesmo, trazendo isso na terapia, e foi onde houve encaixamento do negócio. Vou trazer minha própria história, que foi uma questão que eu levei na terapia. Que eu falava assim, eu faço muito, né? Reclamando pra Márcia, minha terapeuta, faço muito, que não sei o que e tal. E ela falou assim: você faz muito? Você acha então que é injusto seu marido chegar e comer, né? E dormir e tal? Aí ela falou assim: então troca de lugar com ele. Olha a simples coisa que ela traz, e às vezes a gente nem raciocina, né? E eu falei: cacete, vou lá trabalhar de caminhão, dia de chuva, sol? Não, não é justo, porra nenhuma. Então, e aí que eu entendi, que é por isso que eu tô trazendo para você. Às vezes a gente faz mais atividades que um homem, mas se a gente for trocar de lugar, troca de lugar então com seu esposo, ou sua esposa, ou sei lá, dela, sei lá, trabalhar na rua o dia inteiro, fazer... Será que é justo ou a gente só tá fazendo mais atividades e pra gente é mais tranquilo? Por exemplo, eu trabalho em casa, né, no ar-condicionado, né, faço as coisas, eu tenho mais, sim, eu faço mais coisas, mais atividades, mas não é mais que ele. Então, assim, aí que eu entendi, caramba, é injusto para com eles, ele chegar do trabalho tarde da noite e ter que fazer as coisas. E aí eu entrei no meu lugar, eu falei, não, realmente, aí que tem o equilíbrio, né? É, Então, é bom a gente olhar para esse lugar também, né? Mas é claro que sozinho a gente não tem total elaboração aqui, gente. Tem que ir para terapia, exatamente. tem que E tratar, ponto porque cego, a gente vai tem muito ponto gatilhar, cego. né? Vai É, gatilhar, vai que nem a Monopate, eu adorei. Vai na jugular do outro, pro animal querendo acanhar o outro. E a gente precisa tratar porque tem massa que vai gatilhar, que não vai ter racional que aguente para raciocinar. Vai ir, vai gatilhar, você já foi, já abocanhou a jugular do seu parceiro, da sua parceira. né? Adorei. É isso, né, gente? E aí, eu te coloquei mais dois aqui, dar e receber, essa relação de dar e receber, mas eu acho que a gente já falou bastante dela. E para finalizar, eu trouxe essa frase aqui, né, que é fazer as próprias mudanças, né? Ser o agente das próprias mudanças, assumir a sua responsabilidade pela sua própria felicidade, né? E isso não quer dizer necessariamente é, 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 eu vou ser feliz e que se dane o outro, né? Porque se tá nesse lugar, já não tem um relacionamento. Já não tem, né? Então, se tá nesse lugar de cada um sendo feliz para um lado, né, já não tem. Então, se pode até cada um pode até ser feliz fazendo alguma coisa, mas eles precisam ser felizes juntos também, fazendo alguma coisa junto, porque senão não tem a troca, o compartilhamento, não tem o relacionamento, né? Então, mas por outro lado, quando uma pessoa não está feliz porque ela não tem um projeto de vida, ela não tem, né, ela não tem nada para ofertar ali, para colocar ali naquela relação para os dois fazerem juntos, quando essa pessoa não sabe, não se conhece, não sabe o propósito de vida dela, não sabe o que deixa ela feliz, também não tem um relacionamento, porque tá faltando uma parte, tá faltando uma perna na cadeira, entende? Então, também não tem um relacionamento, né? Então, percebe que o relacionamento precisa de dois inteiros, né? Então, como o relacionamento afetivo íntimo comigo, né, afeta o relacionamento afetivo com o outro. Eu preciso ser uma inteira, saber o que me faz feliz, saber o que me faz triste, para eu saber que eu fico triste,
né, quando o outro faz tal coisa. Eu não fico triste com o outro, eu fico triste quando o outro faz aquilo. Então eu preciso olhar para a minha tristeza, olhar para aquilo, né, olhar para aquilo que gatilha quando acontece alguma coisa, né? Porque eu não posso responsabilizar o outro pela minha felicidade nem pela minha tristeza, né? Eu que vou ter que olhar. Então assumir a autoria, né, da própria vida, né? Não é fácil, porque se mescla o tempo todo, tem essa, né, essa mistura o tempo todo com o outro, né? E vai e volta, é quase que um balé, assim, né? A vida em conjunto, mas por isso que o meu relacionamento comigo precisa estar muito firme, no sentido de eu saber o que me faz feliz, eu saber o que me faz triste, eu saber, né, o meu propósito, eu me conhecer, eu saber dos meus medos, das minhas dores, amores e horrores, né, como diz a Andresa, para que para que eu não cobre o outro, para que eu não culpe o outro, para que eu não condene o outro por aquilo que está acontecendo comigo e faça escolhas conscientes, porque, né? É isso. Se não tá dando para mim daquele relacionamento, eu preciso me retirar, em vez de ficar dando murro em ponta de faca. Quem vai se machucar não é a faca, né? Então, eu preciso. É sobre isso. Então, venha para terapia. Se você não está fazendo terapia, corre para tomar posse da sua vida e ter o poder de transformar a sua realidade, né? Se tá difícil, se bateu em alguma coisa e com certeza esbarrou alguma coisa dentro de você, temos aqui 3 psicanalistas que a gente pode deixar até aqui, né, embaixo aqui na descrição do vídeo no YouTube, o link de cada uma, né? A gente pode colocar para a gente você poder entrar em contato com a gente, né? Quem você sentiu mais sintonia. E avisando também que eu e a Mana Paula, a gente tem um grupo de psicanálise em grupo, que é muito legal para a gente fazer troca e se reconhecer no outro, né? A gente De sentir que a maneira gente. consciente, né, mano? Oi, De Mana? maneira consciente, porque às vezes a gente está no relacionamento se reconhecendo no outro, mas inconscientemente, então a gente quer que o outro mude. Olha que interessante. É, Na psicanálise em grupo tem essa vertente, né, de realmente olhar para o outro, se reconhecendo no outro, mas de maneira consciente, né? isso mesmo. Então, nós 3 fazemos atendimentos individuais e eu e a Mana Paula faz atendimento também em grupo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se você quiser falar alguma coisa aí que esbarrou em você, que fez sentido, que não fez, que você não entendeu, deixa aqui nos comentários e compartilha com alguém, porque todo mundo aí tem relacionamento e se relaciona o tempo todo. Mesmo se tá sozinho, se relaciona com o padeiro, com o vizinho, com o amigo de trabalho. Então, compartilha esse conteúdo que é riquíssimo, cheio de valor que a gente está entregando para vocês. Então, semeia, proliferem esse conteúdo de expansão de consciência. É muito gostoso estar no sofá com vocês. Que delícia! O nosso trabalho é esse que vai ajudar o assistido a entender quais são as necessidades dele, porque às vezes a gente sozinho não entende quais são as nossas necessidades, né? Essa informação está muito equivocada dentro da gente, né? Eu só fui entendendo quais são as minhas necessidades quando eu fui para a terapia, né? Então, às vezes o terapeuta é esse que vai iluminando, colocando luz mesmo na informação, iluminando, né? Eu diria, iluminando a questão para que você entenda qual é a sua necessidade, que hoje você pode estar aí dando murro em ponta de faca, como a Mana trouxe, olhando para fora e cobrando essa necessidade que é sua do outro, e não está sendo atendida, né? Muda de parceiro e continua sem ser atendida, porque é assim que vai ser, a vida não é assim mesmo, é só uma necessidade que ela precisa ser atendida, e a vida é tão perfeita que ela vai trazendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, até você entender que a necessidade precisa ser preenchida por você. Né? Aí que a gente vai para essa coisa dos 2 inteiros, né? Quando eu atendo a minha necessidade, eu estou pronto para entrar num relacionamento inteiro, seja afetivo íntimo, ou até, né, de amizade, de família. Às vezes a gente entra nessa de ser cobrador da própria família também, né? Ai, fulano de tal nem liga para mim. E aí a gente entra nessa... Tem uma necessidade de afeto ali que às vezes a gente não está se dando e a gente fica cobrando do outro. Façam terapia. É isso, pessoas queridas, meninas, muito obrigada. Prazerzaço reinaugurar o Papo de Sofá 2024.
né? Eu sou a Patrícia Freitas, aqui da Luminari Terapia e Educação. Deixo um beijo para todo mundo. Assistam, curtam, compartilhem se fizer sentido para vocês. E como disse Mana Carol, espalha aí essa semente de consciência junto com a gente. Um beijo, gente.